Porque o verdadeiro amor humano é sempre fecundo? Porque ele gera vida. Qual é a ligação do amor com o sacrifício, com a doação, com a entrega? Num último vídeo, nós tratamos da banalização, da animalização do sexo, promovido por um show da Madonna no Brasil. E considerando as milhares de mensagens que eu recebi e as visualizações do vídeo sobre esse tema tão importante, eu resolvi aprofundá-lo, continuando a mostrar para vocês os argumentos extraordinários desse pensador católico do século XX, que foi o Fulton Sheen, num livro chamado Três para Casar, que traz uma filosofia do amor matrimonial, explicando as razões psicológicas e teológicas do sacramento do matrimônio no interior da Igreja Católica, que se sustenta não só numa revelação divina, mas também numa razão da lei natural, de quem somos nós, de qual é a natureza humana. E há uma bifurcação fundamental quando a gente começa a refletir sobre isso, que é postulada da seguinte forma pelo autor. O problema é saber qual é o verdadeiro eu. É ser um bicho ou um filho de Deus? E eu li na vez passada um trecho do meu prefácio a este livro, Três para Casar, que dizia o seguinte: o amor não é uma evolução a partir do sexo do reino animal, mas o sexo é uma expressão fisiológica do amor oriunda do reino de Deus. O amor não é uma ascensão a partir do animal bruto, mas um descenso desde a divindade. De maneira semelhante, a paternidade não é uma expressão complexa na ordem humana do que é comum ao cavalo, ao boi, ao galo, ao servo, mas um reflexo da paternidade que há eternamente em Deus. Ou seja, a revolução sexual e o arsenal ideológico das mídias de massa nos fez habituar como se o sexo fosse algo animal. A psicanálise de Freud tem uma importância cultural tremenda nesse sentido, de que há uma libido, uma força pulsional que precisa ser descarregada, que precisa dar vazão para que nós nos aliviemos e assim nos equilibremos no modelo naturalista e reducionista do ser humano. Ora, se a gente pega essa concepção filosófica e psicológica de Freud, percebe como ela foi influente na cultura popular, principalmente nas mídias de massa no século XX. Mas desde antes, se a gente pegar o jazz de Cole Porter, por exemplo, Let's Do It, Let's Fall in Love, uma música super agradável, super popularizada pelo Frank Sinatra, pela Ella Fitzgerald, a gente vai ver esse darwinismo, esse evolucionismo de que nós somos como os animais, né? Birds do it, bees do it, né? As abelhas fazem isso, os animais fazem isso, vamos fazer isso. O quê? Vamos nos acasalar, vamos cruzar, vamos simplesmente trocar os nossos prazeres, vamos nos apaixonar. Claro que a paixão humana tem muito mais romantismo, tem muito mais sofisticação do que uma mera dança do acasalamento animal. Mas a ideia que a gente canta e despretensiosamente é inculcada na nossa mente, no nosso coração, é de que nós temos que fazer sexo como os animais cruzam. Os animais cruzam para se reproduzir, nós temos que nos reproduzir ou simplesmente fazer sexo. Né? E é engraçado que a gente usa a expressão também do século XX, fazer amor, como se o amor pudesse ser feito num ato sexual. Na verdade, o ato sexual é o reflexo, é a expressão do amor profundo entre o casal corporificado. Corporificando e integrando também os seus corpos numa unidade também de alma. Portanto, não é algo que a gente possa fazer de forma instrumental na esquina ou no motel ou inconsequentemente. E essa é a ideia do sexo livre. Livre de quê? Livre de responsabilidade, livre de consequência, livre de filho, livre de doença. Também a ideia do sexo protegido, né? Protegido de doença, protegido de filho, protegido de relacionamento, protegido de união e protegido de amor. É um sexo estéril, portanto. E se a gente pega
Cole Porter, ícone do jazz, e o jazz se popularizou como uma das músicas mais importantes. Passando pelo rock, inúmeras alusões da música do rock, como, por exemplo, dos Beatles, né? Com essa ideia do amor casual, né? E se a gente chegar no hip hop e no funk, a gente vai ver exatamente a representação cultural desta visão de amor. Por exemplo, eu lembro, ali pelos meus 14, 15 anos, ter escutado e cantado aquela música de hip hop do Bloodhound Gang, The Bad Touch, que dizia exatamente isso. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Você e eu, bebê, não somos senão mamíferos, então vamos fazer como eles fazem no Discovery Channel. Ou seja, no Discovery Channel a gente vê os leões cruzando, um leão em cima da leoa, e sem nenhuma sofisticação poética, como a do Cole Porter, sem nenhum charme, sem nenhuma elaboração musical, a gente tem um convite, uma cantada muito estúpida, mas animalesca. E eu lembro que eu cantava isso. Eu lembro que os meus amigos dos Estados Unidos cantavam isso no momento de se apresentarem para as suas pretendentes, num baile funk aqui para a gente adaptar para o Brasil, mas é hip hop e rap lá nos Estados Unidos, com a freak dance, que é um sexo vestido, que é a simulação dos movimentos sexuais vestidos, como que antecipando e convidando para o ato sexual. E nas festas que se fazem nos Estados Unidos, em que tocam essas músicas, ou nas boates, ou enfim, nessas comemorações do sexo livre, se tem exatamente isso. A música que vibra o corpo e o sexo que é consumado da forma mais animalesca e brutal possível, exatamente como nós vimos no show da Madonna, que simula, que apresenta toda essa forma de compreensão da vibração do corpo ilimitada. Por isso que não interessa o sexo do parceiro, não interessa a identidade, a personalidade do parceiro e nem a natureza do ato. O sexo tem que ser completamente desimpedido de qualquer entrave moral. Essa é uma visão completamente deturpada e ideológica, que precisa ser refutada na prática e na teoria. A gente precisa entender por que isso faz tão mal às pessoas e por que a pornografia é tão deletéria e por que esse tipo de sexualidade causa tanto prejuízo para as pessoas que a praticam e para a sociedade como um todo. Porque o resultado é exatamente a dissolução do sacramento do matrimônio e da família como núcleo básico da sociedade, como seio protegido em que as crianças nascem, crescem e são educadas com base no amor. No fundo, o que está em jogo com essa hipererotização é o fim do amor. Por isso a gente precisa entender o que é o amor. E uma das melhores filosofias do amor que eu conheço é esta do Fulton Sheen, 3 para Casar, que eu tive a honra, repito, de prefaciar e tenho tanto entusiasmo em divulgar. E eu quero destacar neste vídeo 4 momentos dessa reflexão do Fulton Sheen. O primeiro deles é o fato de o amor compreender 3 tensões. O amor não é algo simples, não é algo linear, não é algo fácil, não é algo dado. Existe uma tensão no amor, existe uma dinâmica no amor. A primeira delas é a seguinte: todo amor anseia por união, por um momento em que a separação é vencida e há uma fusão de identidades em um centro exterior a ambos. A carne, embora seja um meio de união quando ligada a uma alma, é em si mesma um obstáculo, pois a matéria é impenetrável. Um bloco de mármore não se pode fundir com outro sem que um dos dois perca a sua identidade. Mas o espírito é um vínculo de união. 2 pessoas aprendem poesia sem que uma roube nada dos conhecimentos da outra. A poesia torna-se, então, o vínculo de sua união. A matéria é a base da divisão, o espírito é a base da união. A carne é um meio de união por estar ligada à alma na pessoa humana, a ponto de que quando o amor perde a sua alma, também perde a sua unidade. Quando o espírito se ausenta, o que resta é meramente uma aproximação corporal que aborrece e cansa. E continua o Fulton Sheen:
no capítulo 4 deste livro. Essa tendência a um crescendo de intimidade até alcançar uma unificação não pode ser completamente satisfeita do ponto de vista físico, porque depois do ato de união permanece o status de duas personalidades separadas, cada qual com o seu mistério individual. O paradoxo é evidente. As almas dos seres que se amam aspiram por unidade, mas o corpo sozinho, malgrado o símbolo passageiro da união, é, entretanto, exclusivista. A carne é inacessível ao único tipo de união que pode satisfazer o espírito. Nenhum casamento está livre de tal tensão. A tensão cresce à medida que o corpo se movimenta sem a alma através dos impulsos do amor, e decresce sempre que a alma ama através do corpo. O maior alívio que há para essa tensão é a procriação, pois aí a aparente desproporção entre o desejo de unidade e a impossibilidade de torná-la permanente é compensada pela criança, que se torna um novo vínculo de união, exterior ao pai e à mãe. Marido e mulher nunca sentem o vazio de suas relações mútuas quando aquele vácuo é preenchido por um novo corpo e uma alma diretamente infundida por Deus, o Criador. Deus fez o homem com acerto. O homem é infeliz quando tenta desrespeitar as leis que foram feitas para a sua felicidade. Então, vejam que trecho interessante aqui do Fulton Sheen. O amor é um desejo de união. Essa união pode se dar pelo espírito e pela carne. Quando a união se dá pelo espírito, ela é plena e perfeita. Mas quando a união se dá pela carne, ela é imperfeita e provisória. O máximo de união que eu posso ter com a minha esposa é quando nós estamos abraçados no ato conjugal e maximamente unidos. Mas não é possível preservar esse estado por muito tempo. Esse estado é um estado provisório, que precisa ser renovado a cada dia, a cada semana, tantas vezes quantas forem desejadas pelo casal. O fato é que o sexo só reforça o fato de que essa união não é permanente. Então é uma reunião constante, mas não uma união permanente e definitiva. Essa tensão, quanto mais o sexo for carnal, mais ele vicia no sentido de precisar ser renovado. E essa é a lógica da masturbação. A masturbação é uma simulação imaginária do sexo, em que a pessoa se autogratifica a si mesma, imaginando ter relações com outro quando quiser. Exatamente porque não pode ter todas as pessoas que quer à sua disposição a todo momento. Ao passo que pode ter a sua imaginação e o seu próprio corpo quando quiser a cada momento. Então ela pode se masturbar 10 vezes por dia, se ela quiser. E o que é a pornografia, se não um incentivo a essa autogratificação permanente e constante? Hoje em dia, com os celulares, com os computadores, eu posso ter as imagens eróticas projetadas para mim, de quem eu quiser, das atrizes, dos dublês, dos filmes, dos vídeos pornográficos, ou mesmo quem a minha imaginação desejar. Ora, isso é uma ilusão. E com isso eu só agravo o meu isolamento e a minha falta de amor com alguém concreto de carne e osso na minha frente. Ao passo que no casamento, quando eu tenho uma união que é de base espiritual e que gera filhos, essa tensão entre a união que também é carnal decresce e alivia. Porque o filho é exatamente o amor dos pais corporificado, concretizado, encarnado. O corpo dos filhos é exatamente os corpos dos pais unidos indissoluvelmente, como eu disse num vídeo passado sobre a animalização do sexo. Então, o maior alívio que há para essa tensão é exatamente a procriação, pois aí a aparente desproporção entre o desejo de unidade e a impossibilidade de torná-la permanente é compensada pela criança. Por isso que o sexo, no âmbito do sacramento do matrimônio, que tem finalidade procriativa, ele alivia essa tensão e é muito mais pacificado, é muito mais serenado, é muito mais humanizado e espiritualizado nesse sentido. A segunda tensão inerente ao casamento é aquela que existe entre a pessoa e a humanidade,
continua Fulton Sheen. O amor conjugal é pessoal, exclusivo e ciumento, no bom sentido da palavra. Supõe intimidade, vida em comum e não tolera intrusões. Por essa razão, nunca fala do seu amor em público e nunca o demonstra. É um fato psicológico curioso que aqueles que tornam público o seu amor e agradam-se reciprocamente com adjetivos açucarados, muitas vezes são os que mais discutem e brigam quando estão a sós. Isso é muito interessante na nossa sociedade exibicionista e voyeurista, em que as pessoas querem a todo momento mostrar sua intimidade, a intimidade dos seus corpos e também a privacidade das suas relações conjugais, muitas vezes, na medida exatamente desproporcional e inversa, ou inversamente proporcional, do seu verdadeiro amor íntimo e pessoal e privado. Quanto mais a gente quer mostrar e exibir, menos a gente tem esse amor íntimo, essa intimidade conjugal. E vejam como continua explicando Fulton Sheen. À medida que o homem foi perdendo a sua fé em Deus, também foi perdendo a crença na sua alma, o que aumentou a tensão entre a pessoa e a humanidade. Ele não apenas atingiu um ponto em que se despreocupou da salvação de sua alma, mas até mesmo chegou a negar que tivesse uma alma a salvar. Restava-lhe o corpo, e ele precisou decidir qual parte do seu corpo seria mais importante. Havia apenas duas funções possíveis entre as quais deveria escolher: ou comer, o que lhe preservaria a vida individual, ou casar-se, o que lhe garantiria a vida social. A Sagrada Escritura nos conta como certos povos antigos faziam do estômago um deus. Tocou aos tempos modernos o fazer do sexo um deus. E assim, para substituir a relação corpo, alma e Deus, surge a tensão sexo e corpo. O sexo isolou-se então da alma e de Deus e tornou-se apenas um meio de satisfação do homem, que é hoje em dia considerado como um reservatório fisiológico cheio de libido psicológica. Então nós vemos, segundo Fulton Sheen, o sexo hoje em dia, como nós vemos a alimentação. Tanto quanto nós temos um nutrólogo, nós temos um psicólogo ou sexólogo. O nutrólogo procura equilibrar o quanto nós comemos ao longo do dia, e sem nenhuma reserva moral, sem nenhuma dimensão moral. E o sexólogo também procura dar vazão aos nossos desejos sexuais, na medida em que nós aceitamos o quanto, como e com quem nós temos prazer sexual. Como se o sexo fosse um caso de simplesmente alívio ou aliviar uma tensão natural, sem entraves morais. Claro que isso gera todo tipo de crise que nós temos visto hoje em dia. A terceira tensão íncita ao amor é entre o finito e o infinito. Nenhum coração humano se dispõe a amar 2 minutos ou 2 anos mais, mas para sempre. Para o amor, mais do que para qualquer outra coisa, o tempo não conta. Nos seus momentos românticos, o amor usa uma linguagem divina e celestial, a que melhor exprime as suas aspirações imortais. Mas a par desse anseio que não se sacia, desse êxtase sem fim, há sempre uma sensação negra e crua de nunca se possuir completamente o amor. Se eu digo para minha esposa, olha, eu vou te amar durante 5 anos, e depois eu verifico se eu ainda te amo. Ora, se eu tenho medo de que o meu amor acabe, se eu desconfio de que o meu amor acabe, se eu acho que ele é limitado, finito, se ele dura um final de semana, ou um amor de verão, amor das férias, não, eu estou apaixonado durante o mês de julho, ou durante o mês de janeiro, depois acabou. É claro que isso não é o amor. É claro que eu não tive o desejo profundo de conhecer a totalidade da personalidade da pessoa que eu amo, incluindo o seu futuro, que ainda não chegou. Ao passo que quando a gente realmente ama, por exemplo, um filho, a gente quer estar do lado dele, quer acompanhá-lo e quer amá-lo até o fim da sua vida. Eu não vou amar meu filho só nos 5 primeiros anos. Ou, não, eu vou amar meu filho até os 10 anos. Depois está grandinho, já pode seguir. Não, ou então até os 18 anos. Quando meu filho chegar com a maioridade civil, eu deixo de amá-lo, eu deixo de acompanhá-lo, eu deixo de cuidar dele. Não tem nenhum sentido. Todo mundo percebe que já não é mais amor. Então, qual é a causa desse amor ser infinito e desafiar a própria morte
Há um verso famoso no Cântico dos Cânticos, que é um livro sapiencial da Sagrada Escritura, que diz: o amor é forte como a morte. No fundo, ele desafia a morte. No fundo, ele é maior do que a morte. Por isso que o amor supremo é o amor de Jesus Cristo na cruz, que está exatamente na capa aqui do livro. É o amor de quem dá a vida para gerar, dá a própria vida, sacrifica a própria vida para gerar vida espiritual e eterna nos seus filhos, que com ele, nos seus irmãos, que com ele comungam do seu corpo e da sua carne. Por isso a gente vai falar da Eucaristia natural, que é a maternidade já, que é quando a mãe dá a própria carne para o filho se alimentar, dá o leite, dá o seio para o filho se alimentar e tem uma comunhão carnal, porque afinal de contas saiu da sua própria carne, saiu do seu próprio útero, né? Como nós vamos ver depois. E o Fulton Sheen continua nessa parte. A resposta a essa tensão entre finito e infinito é evidente. O coração humano foi feito para amar o amor do sagrado coração de Jesus. E ninguém, a não ser Deus, pode satisfazê-lo. O coração tem razão de querer o infinito, mas não tem razão em tentar substituir o infinito por um companheiro finito. A solução para essa tensão é compreender que as desilusões que ela traz consigo são meros lembretes de que o ser humano está em peregrinação para o amor, com A maiúsculo, que é Deus. A concomitância entre ser amado de mais e de menos só pode ser compreendida à luz de Deus. Quando o desejo de amor infinito representa um anseio de Deus, então o amor terreno finito é considerado como um lembrete de que nossos corações foram feitos para vós, ó Senhor, e só em vós podem ser satisfeitos. Essa é uma frase muito famosa de Santo Agostinho de Hipona, no começo das Confissões. E Santo Agostinho sofreu na carne todo o desespero de querer saciar todos os seus desejos neste mundo. E não percebia que só quando ele repousasse em Deus, ele teria o seu coração apaziguado. Por isso que diz aqui o Fulton Sheen, só Deus pode dar o que o coração deseja. No verdadeiro amor cristão, marido e mulher sentem a chegada de Deus através de seu amor. Mas sem Deus, o infinito terá de ser procurado num parceiro finito, o que se assemelha a pretender que os cardos deem frutos. A eternidade está na alma, e todo o materialismo do mundo não consegue desarraigá-la. A tragédia das psicologias materialistas consiste em tentar que uma simples função corporal satisfaça as aspirações infinitas da alma. É isso que cria os complexos, as mentalidades angustiadas e os processos de divórcio. É como tentar pôr todas as palavras de um livro em sua capa. Elimine-se o divino terceiro do amor humano e resta apenas, em vez do infinito, uma monotonia cruel. A necessidade de Deus nunca desaparece. Aqueles que negam a existência da água vivem sedentos, e aqueles que negam a Deus continuam a querê-lo, na sua ânsia de beleza, de amor e de paz que só ele personifica. Os homens têm pés no lodo da terra e asas no céu. Eles têm as mesmas sensações que os animais e os mesmos pensamentos que os anjos, sem que sejam nem puros animais, nem puros espíritos. O homem é um composto misterioso de corpo e alma, com o seu corpo pertencendo a uma alma e sua alma incompleta sem o corpo. A ordem verdadeira é a sujeição do corpo à alma e da personalidade toda a Deus. Esse é o grande mistério que envolve o amor humano, porque nós temos um corpo com os seus desejos animais e uma alma com os seus pensamentos eternos como os anjos. Ora, quem é superior? Claro que é a alma. Logo, o corpo se submete à alma. Não se trata de negar o corpo, mas de educá-lo, mas de formá-lo, mas de elevá-lo. O que é a educação moral e sexual, se não exatamente a sublimação do corpo, no melhor sentido, não no sentido freudiano, de uma canalização, simplesmente, e de uma evasão, mas de uma integração do corpo à alma e da alma a Deus. E claro que o corpo também é integrado a Deus, porque nós somos corporais. Daí a importância da Virgem Maria e da pureza e da castidade, como eu vou, inclusive, reforçar em breve. Nós temos que amar a Deus com o nosso próprio corpo. É isso que fazem os celibatários
E é isso que fazemos os casados. Nós entregamos o nosso corpo a Deus por meio de um sacramento, que é o do matrimônio, que o torna fecundo, que o torna procriativo, pelo qual nós participamos da procriação de outras pessoas humanas como nós. E participamos com Deus, porque é Deus quem cria a alma. A nossa alma não é capaz de criar outra alma, mas o nosso corpo é capaz de criar outro corpo. Quem é que cria a alma? Com todo o seu mistério, com toda a sua personalidade. Quem teve a graça de ter mais de um filho sabe o quanto um filho é diferente do outro. Ou, se não teve filho, basta olhar para outra pessoa. Para um irmão, pode ser um irmão gêmeo, pode ser um primo, como nós somos diferentes uns dos outros e como há um mistério na personalidade de cada um que nenhuma psicologia, nenhuma pedagogia, nenhuma sociologia, nenhuma história explica. Porque eu sou exatamente assim, o que tornou as minhas decisões, a minha liberdade de me formar como pessoa própria e diferente dos meus amigos que tiveram as mesmas oportunidades e os mesmos momentos formativos que eu, ou mesmo meu irmão. Né? Então, claro que a alma humana é um mistério insondável, porque é produto de um ser absolutamente misterioso para nós, que é Deus. Continuou Fulton Sheen neste capítulo. Não houve um único erro na história que não fosse oriundo de uma perversão dessa misteriosa união de corpo e alma. Alguns, como os maniqueus, consideravam o corpo impuro. Outros, como Freud e Nietzsche, que são os profetas do nosso tempo, consideravam a alma um parasita ou um mito. Cada pessoa precisa saber como resolver sozinha essa tensão de forças opostas. Só há duas respostas possíveis. Uma é dar primazia ao corpo, e nesse caso a alma sofre. A outra é dar primazia à alma, e nesse caso o corpo é disciplinado. A resposta cristã a essa polaridade é inequívoca, pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aqueles que podem lançar ao inferno a alma e o corpo. Essa tensão ontológica inerente ao homem, porque ele é formado de pó e de sopro de vida, foi levada à desordem pelo pecado original. E é a razão básica pela qual o homem está sujeito às tentações. Porque a carne tem desejos contrários ao espírito, e o espírito desejos contrários à carne, diz São Paulo aos Gálatas. Vigiai e orai, diz nosso Senhor, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Então vejam, nós temos uma decisão a tomar. Cada um de nós e os artistas, os intelectuais, os líderes, os políticos, os sacerdotes, todas as pessoas que falam e são ouvidas. Ou damos primazia ao corpo, e nesse caso a alma sofre. Há um outro livro muito bom do Fulton Sheen chamado A Paz na Alma, que mostra como as psicologias modernas reducionistas só racionalizam o sofrimento psíquico, e por isso os consultórios de psicologia e psiquiatria lotados, não tanto por dramas reais vividos por pessoas sinceras que dão primazia à alma, porque isso acontece, mas por pessoas que dão primazia ao corpo e esquecem da alma. E por isso a alma padece, enquanto o corpo tem prazer. O corpo, gozando de prazeres diários, constantes, gera uma alma padecente, uma alma fraca. Ao passo que aqueles que dão primazia à alma e disciplinam o corpo e conseguem integrar o corpo à sua personalidade governada pela alma, vamos colocar assim, pela cabeça, pela mente, são equilibrados, são ordenados, têm ordem no amor. Põe Deus no topo da sua alma e a alma no topo do seu corpo. Andam eretos, portanto. Né? Andam com os membros na sua posição natural. Isto é, com a cabeça em cima e com um baixo ventre entre o estômago e as genitálias embaixo. Ou seja, os prazeres da mesa e os prazeres da cama, como dizia Platão, estão ordenados à personalidade. E é interessante o fato desse autor, grande bispo, venerável, já no processo de beatificação, Fulton Sheen, mencionar os maniqueus, que eram os hereges da antiguidade e da Idade Média que desprezavam o corpo e que achavam que o cristianismo verdadeiro era negar o corpo. Ora, negar o corpo é negar a encarnação, é negar a própria criação.
humana da matéria. E por isso achavam que a matéria, humana não, perdão, divina da matéria. Por isso achavam que um Deus mau tinha criado a matéria e o Deus bom tinha criado o espírito. E que o espírito estava aprisionado na matéria, na carne. E que o verdadeiro processo de espiritualização era negar a matéria. Por isso negavam o sacramento do matrimônio, o sacramento da Eucaristia, a encarnação. Promoviam o suicídio, promoviam o aborto, negavam a matéria como se ela fosse perpetuar as dores e as desgraças do mundo. Né? E aqui o grande em favor do espírito e da alma. E o erro do Freud e do Nietzsche, que são materialistas, é o contrário. É negar a alma, como se ela fosse apenas um subproduto ou um epifenômeno do corpo. E por isso a atenção máxima está no corpo. E por isso que a medicina ganhou um patamar tão importante. E por isso que a medicina parece ser a porta-voz da verdade última. Ela é porta-voz da verdade penúltima do corpo. Ela tem muito a dizer e nós precisamos dos médicos. Graças a Deus eles existem. Mas eles não entendem, a mais grande maioria, não tem formação para isso, de psicologia e de filosofia. E de teologia. Eles não entendem do que nós somos feitos essencialmente, que é de alma. Claro, em união com o corpo. Do corpo eles entendem. Mas não entendem a relação entre corpo e alma. Por isso que a verdadeira psicologia tem uma fronteira muito clara com a psiquiatria. Então a verdadeira psiquiatria ela é sempre psicológica. E a psicologia precisa de um substrato orgânico, neurológico, a gente diria hoje em dia, ou fisiológico, para entender como funciona o nosso corpo. Então essa tensão é preciso ser equacionada com um terceiro elemento. Homem e mulher não vão se entender plenamente se não colocarem um ponto de equilíbrio e de interseção da alma que é com Cristo, com Deus. Ora, em segundo lugar, eu queria apresentar para vocês o capítulo extraordinário do Fulton Sheen, talvez um dos melhores, que é o capítulo 8 deste livro, 3 para Casar, que pode ser adquirido no link abaixo, para os que têm interesse de aprofundar a leitura, sobre a pureza. A pureza é o respeito ao mistério. Vejam que trecho interessante. A pureza é a reverência prestada ao mistério do sexo. Em todo mistério há dois elementos, um visível e outro invisível. No batismo, por exemplo, a água é o elemento visível e a graça regeneradora de Cristo o elemento impalpável. Por apresentar essas duas características, torna-se o sexo, por sua vez, um mistério. O sexo é algo que todo mundo conhece e, não obstante, é desconhecido de todos. O elemento conhecido é a diferenciação entre macho e fêmea. O fator invisível, escondido e misterioso é a capacidade de criar, ou seja, de compartilhar, de certa forma, o poder criador com um concurso do qual Deus fez o mundo e tudo que nele se contém. Assim como o amor de Deus é o princípio criador do universo, assim também Deus determinou que o amor do homem e da mulher constituísse o princípio criador da família. Essa capacidade concedida ao ser humano de gerar outro ser feito à sua imagem e semelhança é algo que sugere o poder criador de Deus naquilo que se refere à sua liberdade, pois o ato criador de Deus foi essencialmente livre. Você chega comigo, com a Laís, minha esposa, e pergunta: vocês são capazes de criar uma criança? A resposta tem que ser não. Gerem uma criança. Não, nós não sabemos, nós não podemos. Como eu vou gerar uma criança? Como é que eu vou esculpir um corpo? Como é que eu vou criar um código genético, a massa? Como é que eu vou criar as moléculas? Como é que eu vou criar o sangue? Nenhum cientista, na pior distopia, é capaz de criar uma pessoa. Ele pode manipulá-la geneticamente, ele pode praticar fertilização in vitro a partir de um material colhido do homem e da mulher. Mas ninguém pode criar um ser humano. Quem cria um ser humano é o próprio Deus a partir do mecanismo da lei natural, da biologia. Né? Ora, o que eu sei fazer com a minha esposa é amá-la. Ou seja, eu tanto a amo, eu me deito com ela, nós temos relações íntimas e surgem filhos daí. Já surgiram muitos, graças a Deus. Né? Então, isso nós somos capazes de fazer. Por isso que é um mistério o sexo na sua integridade procriativa, o sexo como um ato também procriativo,
unitivo e procriativo, como deixou muito bem pontuado o Papa João Paulo II, nas suas catequeses sobre o amor humano, sobre a teologia do corpo, que merece tanto ser explorada e conhecida, é um mistério. É um mistério entender como eu posso gerar uma vida. Por isso que a verdadeira reação, não só cristã, mas sobretudo cristã, a uma notícia de gravidez, é a gratidão. Você, peraí, como minha esposa pode estar grávida? Tem uma vida ali dentro. Eu tenho um filho me esperando já, daqui a 9 meses vai nascer uma criança. Ou daqui a 8 meses, ou 7 meses, quantos forem os meses da notícia da gravidez. Como isso pode ter acontecido? Que milagre, que mistério. E porque tantas outras vezes que nós tivemos relações sexuais em período fértil, isso não aconteceu. Quem decide isso? Claro que é Deus. E nós nos sentimos profundamente maravilhados e agradecidos por essa boa nova, que é a participação na criação de uma nova pessoa humana. Esse é o mistério do sexo. Por isso ele é sagrado e por isso ele tem que ser reverenciado e respeitado. Daqui que entra, daqui que vem a virtude da pureza. Né? Continua o Fulton Sheen. O mistério da criação sexual, acrescento eu, costuma cercar-se de respeito. De fato, uma reverência especial envolve o poder de compartilhar com Deus na geração de uma vida humana. Esse é o elemento secreto que particularmente pertence a Deus, a semelhança da sua graça nos sacramentos. Aqueles que invocam o sexo exclusivamente concentram-se no elemento físico ou visível, desprezando o mistério espiritual ou intangível da criação. Nos sacramentos divinos, a criatura fornece os gestos, o pão, a água e as palavras. De Deus vem a graça e o mistério. No ato sagrado de criar a vida, o homem e a mulher fornecem a união da carne. É o que eu posso fazer com a minha esposa. União da carne. Deus dá a alma e o mistério. Tal é o mistério do sexo. Olha, por isso que o sexo é sagrado. Por isso que o sexo é sacramentado. Por isso que ele é protegido, por isso que ele é cantado, celebrado. Por isso que a cerimônia mais linda do mundo é o casamento. Eu lembro de um amigo ateu que foi para o meu casamento, não acredita em absolutamente nada do que diz a Igreja Católica, e foi para o meu casamento e falou assim, bem, eu não acredito que haja o sacramento do matrimônio, mas essa é a cerimônia mais linda que eu já vi na minha vida. E não tem nada mais lindo do que o casamento, no sentido da festa, da igreja, da música, de tudo que se cantou. E eu perguntei para ele, você já parou para pensar por que isso é o ato mais belo do mundo? Por que isso é tão profundo? Por que isso é tão extraordinário? Por que isso é tão bom? Porque isso é verdade. Porque o que está em jogo aqui não é só, olha, eles vão transar. Não é isso que está em jogo. Olha, eles estão saindo daqui da igreja, vão comer alguma coisa num restaurante com vocês e depois vão ter ato sexual. Não é isso o casamento. Não é um macho que encontra uma fêmea para procriar como se fosse um médico veterinário que faz reprodução de animais. Porque ninguém celebra um cavalo com uma égua que cruzam e tem um pônei. Ninguém fala, não, oh meu Deus, que coisa divina, é uma alma. Não, é a vida misteriosa que está envolvida no sacramento do matrimônio, que passa, é claro, pelo amor da carne, que passa pelo amor sexual. E por isso aqui eu entro no terceiro momento dessa exposição, a geração é tão extraordinária. E o capítulo 13 fala exatamente disso, deste livro 3 para Casar, sobre a geração. Diz o Fulton Sheen, se nossos olhos penetrassem a fundo na natureza, poderiam ver nela um reflexo das verdades espirituais e eternas. O pouco que percebemos dessa ordem faz-nos antever que toda geração humana não é mais do que um reflexo da eterna geração do Verbo no seio do Pai. Nossa maneira de encarar a vida e os problemas de concepção e nascimento mudam completamente quando essas coisas são consideradas como uma dádiva de Deus e não como uma evolução do lodo. A geração humana não é um produto que se eleva do animal, e sim um dom que desce da Trindade. A procriação não é uma imitação das bestas no pasto, mas um tênue reflexo da geração eterna da segunda pessoa no seio do Pai.
Deus fez o universo todo fecundo. A compreensão desse mistério lançará uma luz nova sobre a família. O entusiasmo é próprio à natureza da vida, pois toda a vida tende a difundir-se e comunicar-se e até mesmo a transbordar suas perfeições, para que outros possam aproveitar da sua alegria de viver. Os gregos e os filósofos escolásticos costumavam assim formular essa verdade: tudo que é bom tende a se difundir. Na linguagem biológica, esse princípio assim se expressa: toda a vida é fecunda. Então, a lógica do homem sábio, mais do que o homem inteligente e escolado na ciência moderna, de tendência materialista e empirista, é perceber que tudo parte do espiritual. O material não pode chegar ao espiritual, mas o espiritual pode descer ao material. Lembram? No vídeo sobre a Madonna eu mencionei: ou você interpreta Deus a partir do homem, ou o homem a partir de Deus. Acontece que Deus não é apenas a criação do homem, da imaginação do homem, da psicologia do homem. O homem é o produto da criação de Deus e pode retornar a Deus pelo homem que é também Deus, que é Cristo, Senhor. Essa é a lógica cristã e essa é a lógica sapiencial, essa é a lógica da pessoa sábia. Por isso, diz o Fulton Sheen, isso nos conduz à primeira lei do amor. Todo amor, mesmo o amor de Deus, redunda numa encarnação. O amor não seria amor se não fugisse às limitações da existência individual, perpetuando-se, e se não criasse uma certa forma de imortalidade pela prole, na qual a vida sobrepuja a morte. Por trás do impulso de procriação está o desejo oculto que tem todo ser humano de participar das coisas eternas. Já que não pode fazer isso por si, o homem compensa essa falha prolongando a vida em outrem. Nossa incapacidade de exteriorizar-nos é compensada com a ajuda de Deus pela dádiva de algo de imortal à raça humana. Isso está diretamente ligado àquela tensão entre o finito e o infinito. Porque o meu amor pela Laís não acaba, jamais. E não acaba em mim e nem nela. Então ele transborda no nosso filho. Inácio, Vicente, da nossa filha Maria, da nossa filha Isabel, dos filhos que não chegaram a nascer fora da barriga, não chegaram a vir à luz e que foram antecipadamente ao reino dos céus, nós acreditamos. A geração humana se relaciona de modo particular com a eternidade. O amor sexual não conduz necessariamente à morte. Antes, pelo contrário, Eros conduz a bios, a vida. O amor cria a vida, mas quando se nega a fonte divina do amor, Eros significa a morte. Os cônjuges que deliberadamente evitam a concepção estão também negando a imortalidade da alma. Se a alma não tem relação com a eternidade, por que razão o corpo procura sobrepujar-se à morte, prolongando-se em novas vidas? Eros pode nos conduzir à morte. Como diz Ron Landau, se a finalidade última do sexo não é a criação de novas vidas, que mais poderá ser? Há apenas uma alternativa, uma só: a morte. A vida sexual que se tornou caótica significa, do ponto de vista espiritual e físico, um desperdício, morte, da capacidade de procriação. O que quer dizer, crianças que não nasceram. Tal desperdício se identifica com a morte. Isso explica por que no show da Madonna nós vemos tanta sexualidade, obscenidade, pornografia e tanta cena macabra, e tanta violência, e tanta encenação de morte, e um clima tão obscuro, tão satânico, tão negativo, né, tão mórbido. Porque é claro que o que está em jogo é a morte. O que está em jogo é o estupro, é o aborto, é a negação do amor. E a recíproca é verdadeira, porque a geração de uma nova vida é exatamente a realização plena do amor, principalmente do amor de Cristo pela sua igreja, ao oferecer a sua própria carne na Sagrada Eucaristia, na Sagrada Comunhão. E aqui é uma das passagens mais belas, poéticas, mas também profundamente verdadeiras deste livro, que é sobre a maternidade.
A maternidade é uma eucaristia natural. Ao amamentar o filho, diz a mãe, toma e come, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Se não comeres da minha carne e não beberes do meu sangue, não viverás. Disse nosso Senhor, assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Diz a mãe ao filho, assim como eu vivo por causa de Cristo, assim também viverás por minha causa. Da mesma forma que Cristo alimenta os cristãos dia por dia sob a espécie do pão, assim também, gota por gota, amamenta a mãe o seu filho. E pela mesma razão que a Eucaristia é condição de imortalidade, quem comer desse pão viverá eternamente, diz nosso Senhor, a Eucaristia humana da maternidade é a garantia da vida temporal. Aquilo que na maternidade começara pela simples nutrição de um corpo, vai se transformando aos poucos, com o decorrer dos tempos, em nutrição da mente e da alma. Pois já não mais gota por gota, mas palavra por palavra, a criança será conduzida para mais perto do Verbo, seu Salvador, e do amor. Os pais geralmente desconhecem o seu próprio poder até que o nascimento da criança venha lhe servir de testemunho. Essa passagem é extraordinária, porque mostra o quanto os pais têm responsabilidade não só de nutrir os filhos no corpo, mas também educá-los e formá-los na alma. A gente muitas vezes se preocupa com a saúde do corpo pela medicina e com a educação da alma ou da mente pela escola. Então a gente tem plano de saúde, escola para os nossos filhos, mas não nos preocupamos muitas vezes em educá-los na fé gota a gota, palavra por palavra, para o fim último das suas vidas, que é Deus, e que vai ser manifestado principalmente na hora da sua morte. Ou seja, nós nós damos as vidas aos nossos filhos, nós lhes ensinamos a viver, mas nós não os preparamos para a morte. Porque a morte é apenas o encontro com Cristo e a separação provisória de corpo e alma. Por isso eles têm que estar preparados de encontrar com o seu próprio Criador, rendendo conta dos talentos que Deus lhes confiou. E por isso, os filhos são tão importantes para o casal. Né? Aqui eu concluo lendo uma parte do capítulo 16 sobre a missão dos filhos, que é também muito eloquente e muito vibrante. O casamento, que consiste, tal como a Trindade, numa comunidade de amor, tem por destino soberano a criação de algo que lhe seja exterior. O cálice nupcial é demasiado pequeno para o seu conteúdo de amor e por isso mesmo precisa extravasar-se. Já que Deus está presente em todo amor, este não pode sofrer limitações. Ele vai até a eternidade. A continuidade temporal de pais em filhos torna-se assim um símbolo carnal da continuidade eterna de Deus. Deus comunica às criaturas o seu poder criador. Isso não significa que as pessoas devam casar-se apenas para ter filhos, mas sim que têm filhos porque se amam verdadeiramente. Quanto menos tríplice for o amor, tanto menor será o desejo de ter filhos. No mundo egoísta de nossos dias, existe o tal fato de um filho indesejado ou nascido por acidente. Isso significa que, malgrado as tentativas dos pais para evitar o fruto do amor, este jorrou devido ao ímpeto criador que Deus colocou dentro do ser humano. Quando há amor, não há cálculo nem premeditação. Sem amor, o ritmo da vida cotidiana torna-se uma insuportável banalidade. Isso é extremamente importante. A Igreja Católica não defende jamais que o casamento seja apenas para a procriação. E jamais os cônjuges podem instrumentalizar a sua relação como se fosse um ato meramente procriativo, como se fosse uma outra forma de fazer uma fertilização in vitro, como se eles se encontrassem apenas para gerar filhos. Muito pelo contrário, a Igreja sempre defendeu que este ato é unitivo, porque une profundamente o casal numa só carne, e essa união é de tipo procriativo. Só esta união de homem e mulher pode gerar uma nova vida.
Logo, o sexo é o fundamento do sacramento do matrimônio, que gera vida, tanto quanto o sacramento da ordem, no caso dos sacerdotes, gera a vida espiritual, vida da graça, pelo amor que une o padre aos seus filhos, o pastor às suas ovelhas. Esse é o amor fecundo da graça na ordem espiritual. E essa é a afirmação maior da liberdade no mundo. Vejam essa passagem com a qual eu concluo este vídeo. A criança é também o sinal e a promessa da liberdade humana, pois ela é um novo ato de liberdade acrescentado ao mundo. O aumento da intervenção humana a fim de opor obstáculos à fecundidade da árvore da vida caminha simultaneamente com o desenvolvimento do totalitarismo e da sujeição das liberdades individuais. Recomendo muito um livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, em que a manipulação genética, o controle político do nascimento por parte do Estado é exatamente a castração do amor humano, a castração do livre apaixonar-se e da liberdade de ter intimidade sexual para gerar filhos. Não há mais isso. As pessoas não há mais família. Esse livro do Aldous Huxley, se vocês quiserem eu gravo um vídeo aqui para vocês, basta me pedirem aqui nos comentários. Aliás, tenho gravado o que tem me pedido. Eu estou gravando esse vídeo em continuidade ao vídeo da Madonna, porque me foi pedido. Dá para aprofundar o Fulton Sheen. E nesse livro do Aldous Huxley, a abolição da família é a abolição do amor e a abolição da paternidade. Os filhos são criados em proveta, por fertilização in vitro, controlado pelo Estado, que geneticamente manipula as crianças, inclusive para classes profissionais ou laborais. É uma distopia, é uma projeção futurística de como pode ser macabro o poder tecnológico e político em matéria de procriação. As crianças são concebidas malgrado todos os cálculos e premeditações humanas. Seu sexo não pode absolutamente ser determinado de antemão, e nem se pode calcular exatamente a data de sua chegada. Há algo de belo nessa inexatidão, algo de livre a propósito de seu advento. Tal como o amor do qual tiveram origem, elas são tão livres na sua criação como os poemas. Comparado com esse novo ato de liberdade, com essa promessa de um mundo melhor, tudo mais é sujeição. É curioso notar que aqueles que querem evitar responsabilidade na vida defendem seu egoísmo sob a alegação de que querem ser livres. Se liberdade é egoísmo, então elas têm razão. Liberdade é a apanágio dos pioneiros, que trazem ao mundo velho e cansado novas escolhas, revoluções e decisões. Eis aqui a novidade máxima. Graças à criança, todos os cúmplices da morte terão suas penas comutadas. O amor só existe onde existe liberdade. Ser forçado a amar é um inferno. Ser livre no amor é o paraíso. Onde há amor, há liberdade. A liberdade voltará ao mundo e consistirá não em livrar-se de qualquer disciplina, o que redundaria em licença, mas no desenvolvimento de novos núcleos de liberdade. Em cada criança, Deus revela um novo segredo ao mundo. Acrescenta à criação uma nova dimensão de imortalidade e faz os corações unidos de marido e mulher parecerem um pouco mais livres ao contemplar aquela esperança estranha e mútua que lhes foi concedida por Deus. Eu desconheço na bibliografia católica do século XX um livro mais reflexivo, mais inteligente sobre o amor humano do que este do Fulton Sheen, 3 para Casar. Este livro é extraordinário, leiam, meditem essas palavras com atenção, vivam em consonância a isto, porque assim a gente vai conseguir perceber o quanto essa cultura antinatalista, o quanto essa cultura do sexo livre é desumana, é animal, e o quanto Cristo nos humaniza, e o quanto os sacramentos da igreja nos permitem viver a nossa humanidade sexual de modo pleno. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente o que você quer ver aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.